E aí, pessoal, vamos terminando aqui Sacramentador agora. E eu acho que vou partir para Warbreaker depois desse. Então, para quem está acompanhando aí, valeu. Muito obrigado aí por estar junto. Eu tive um probleminha com o meu microfone aqui, daí atrasou um pouco esse finalzinho aí. Mas eu fiz uma gambica aqui, tá funcionando por enquanto. Bora lá. Epílogo. Ótima arte. Toda ótima arte é odiada, disse Riso. Ele se arrastou pela fila junto com umas 200 outras pessoas, dando mais um passo tedioso. É obscenamente difícil, se não impossível, fazer algo que ninguém odeia, continuou Riso. Por outro lado, é incrivelmente fácil, se não esperado, fazer algo que ninguém ame. Semanas depois da queda de Colinar, o lugar ainda cheirava a fumaça. Muito embora os novos mestres da cidade houvessem deslocado dezenas de milhares de humanos para trabalhar em fazendas, o realojamento completo levaria meses ou até mesmo anos. Riso cutucou o ombro do homem na sua frente. Faz sentido se você pensar no assunto. A arte tem a ver com a emoção, examinação e alcançar lugares nunca antes alcançados para descobrir e investigar coisas novas. A única maneira de criar algo novo que ninguém odeia é garantir que essa coisa também não possa ser amada. Remova o tempero bastante da sopa e ela vai acabar só com água. O homem bruto na frente o olhou de soslaio, então se voltou de novo para a fila. O gosto humano é tão variado quanto suas impressões digitais, disse Riso. Ninguém vai gostar de tudo. Todos desgostam de alguma coisa. Alguém ama aquilo que você odeia, mas pelo menos ser odiado é melhor do que nada. Arriscando uma metáfora, uma pintura grandiosa frequentemente tem a ver com contraste. As cores mais vivas, as sombras mais escuras. Não são uma capa cinzenta. Que alguma coisa seja odiada não é a prova de que seja ótima arte, mas a falta de ódio certamente é a prova de que não é. Eles avançaram mais um passo. Ele cutucou o homem no ombro novamente. E assim, caro senhor, quando digo que você é a própria encarnação da repugnância, só estou procurando aprimorar minha arte. Você é tão feio que parece que alguém tentou, sem sucesso, remover as verrugas da sua cara com o uso agressivo de uma lixa. Você é menos um ser humano e mais um calombo de esterco com aspirações. Se alguém pegasse um pedaço de pau e batesse em você repetidamente, só serviria para melhorar suas feições. Seu rosto desafia descrições, mas apenas porque nauseou todos os poetas. Você é aquilo que os pais usam para assustar os filhos até que os obedeçam. Eu diria para você cobrir sua cabeça com um saco, mas pense no pobre saco. Teólogos usariam você como prova de que Deus existe, porque algo tão hediondo só pode ser intencional. O homem não reagiu. Riso cutucou novamente e ele murmurou alguma coisa em taileno. Você não fala letiano, fala? Perguntou Riso. É óbvio que não. Fazia sentido. Bem, repetir tudo aquilo em taileno seria monótono. Então Riso furou a fila na frente do homem. Isso, enfim, provocou uma reação. O homem corpulento o agarrou e o girou, então socou sua cara. Riso caiu para trás no chão de pedra. A fila continuou seu movimento arrastado, os ocupantes se recusando a olhar para ele. Cautelosamente, ele enfiou o dedo na boca. Sim, parecia. Um dos seus dentes havia caído. Sucesso, disse ele em taileno, cesseando um pouco. Obrigado, meu caro. Estou feliz que tenha apreciado minha arte performática, realizada ao furar a fila na sua frente. Riso jogou o dente longe e se levantou, começando a espanar suas roupas. Então se deteve. Afinal de contas, ele havia trabalhado duro para aplicar aquela poeira. Enfiou as mãos no bolso do casaco marrom esfarrapado. Então seguiu por um beco com as costas encurvadas. Passou por humanos que gemiam e gritavam pedindo salvação,
misericórdia. Absorveu tudo aquilo, deixando que se refletisse nele. Não foi uma máscara que colocou. Tristeza genuína, dor genuína. Pranto ecoava ao redor dele enquanto avançava para a seção da cidade mais perto do palácio. Só os mais desesperados ou os mais arrasados ousavam permanecer ali, mais perto dos invasores e da sua base de poder em expansão. Ele contornou rumo ao pátio em frente à escadaria principal. Era a hora da sua grande atuação? Estranhamente, ele se pegou relutante. Quando subisse aqueles degraus, estaria se comprometendo a deixar a cidade. Havia encontrado uma audiência muito melhor entre aquelas pobres pessoas do que entre os olhos caros de Aletcar. Havia se divertido no seu tempo ali. Por outro lado, se Raze descobrisse que Rizzo estava na cidade, ordenaria às suas forças que o arrasassem e consideraria um preço barato até mesmo pela mínima chance de dar um fim nele. Rizzo se demorou, então avançou pelo pátio, falando baixinho, com várias pessoas que vieram a conhecer nas últimas semanas. Por fim, se agachou junto de Kenny, que ainda balançava seu berço vazio, fitando a praça com olhos assombrados. A questão passa a ser quantas pessoas precisam amar uma obra de arte para que ela valha a pena, sussurrou ele. Se você inevitavelmente vai inspirar ódio, então quanto deleite é necessário para compensar o risco? Ela não respondeu. Seu marido, como de costume, estava ali perto. Como está meu cabelo? Perguntou Rizzo a Kenny. Ou minha falta de cabelo? Novamente sem resposta. O dente faltando é um novo acréscimo, continuou Rizzo cutucando o buraco. Acho que vai dar um toque especial. Ele tinha alguns dias com sua cura suprimida até que o dente crescesse de volta. A poção certa fizera com que perdesse tufos de cabelo. Devo furar um olho? Kenny olhou para ele, incrédulo. Então você está prestando atenção. Ele deu um tapinha no ombro dela. Mais uma coisa, então vou embora. Espere aqui, disse ele. E então foi andando por um beco a norte. Ali pegou alguns trapos, os restos de uma fantasia de espreno. Não via mais muitas dessas por aí. Pegou um barbante do bolso e enrolou ao redor dos trapos. Ali perto, vários edifícios haviam caído devido aos ataques do Petronante. Rizzo sentiu vida em um deles e, quando se aproximou, um rostinho sujo espiou dos escombros. Correu para a garotinha. Seu dente está engraçado hoje, comentou ela. Devo fazer uma objeção, já que a parte engraçada não está no dente, mas na falta do dente. Ele estendeu a mão para ela, que recuou de volta para o buraco. Não posso deixar a mamãe, sussurrou ela. Eu compreendo, disse Rizzo. Então pegou os trapos de barbante que havia ajeitado antes, dando-lhes a forma de uma boneca. A resposta da pergunta que tem me incomodado há algum tempo. O rostinho apareceu de novo, olhando para a boneca. A pergunta? Eu já perguntei antes, disse Rizzo. Você não escutou. Você sabe a resposta. Você é esquisito. Resposta certa, mas pergunta errada. Ele fez a bonequinha caminhar pela rua. Para mim? Murmurou a garota. Preciso deixar a cidade e não posso levá-la comigo. Alguém precisa cuidar dela. Uma mão suja se estendeu para a boneca, mas Rizzo puxou-a de volta. Ela tem medo do escuro. Você tem que mantê-la na luz. A mão desapareceu nas sombras. Não posso deixar a mamãe. Que pena, disse Rizzo. E levantou a boneca até os lábios. Então sussurrou uma série de palavras específicas. Quando ele a pousou no chão, a boneca começou a andar por conta própria. Um arquejo baixinho soou de dentro das sombras. A bonequinha andou pela rua com passinhos de bebês, passo a passo a passo. A garota, que tinha talvez 4 anos de idade, finalmente emergiu das sombras e correu para pegar o brinquedo.
Riso se levantou e espanou seu casaco, que agora era cinza. A garota abraçou a criação remendada, deixando o edifício quebrado, e os ossos de uma perna que despontavam dos escombros lá dentro. Ele carregou a garota de volta para a praça, então, silenciosamente, empurrou o berço vazio para longe de Kenny e se ajoelhou diante dela. Eu acho, em resposta à minha pergunta, olha, acho que uma é o suficiente. Ela hesitou, então se concentrou na criança nos braços dele. Preciso deixar a cidade, disse Riso, e alguém precisa tomar conta dela. Esperou até que, finalmente, Kenny estendeu os braços. Riso colocou a criança neles, então se levantou. O marido de Kenny tomou-o pelo braço, sorrindo. Não pode ficar um pouco mais? Acho que você é o primeiro a me pedir isso, Cobb, observou Riso. E, na verdade, essa frase me assusta. Ele hesitou, então se abaixou e tocou a boneca na mão das crianças. Esqueça o que eu disse antes, sussurrou ele. Em vez disso, tome conta dela. Ele se virou e começou a subir os degraus rumo ao palácio. Adotou o disfarce enquanto caminhava. O tique da loucura o passa arrastado. Deixou um olho semiaberto e curvou a coluna, mudando a respiração para que soasse ofegante, com ocasionais arquejos rápidos. Passou a murmurar e expor os dentes, mas não o que estava faltando, pois isso era impossível. Adentrou a sombra do palácio da sentinela flutuando ali perto, cuja longa túnica o vento agitava. Vatawa era o nome dela. Milhares de anos atrás, ele havia compartilhado uma dança com ela. Como todos os outros, depois ela fora treinada para ficar atenta a qualquer aparição dele. Mas não bem o bastante. Enquanto ele passava por baixo, ela mal se dignou a lhe lançar o mais curto dos olhares. Riso decidiu não tomar isso como insulto, já que era o que ele queria. Precisava ser uma sopa tão insossa que parecesse água. Mas que charada! Naquele caso, sua arte era melhor quando ignorada. Talvez ele precisasse revisar sua filosofia. Passou pelo posto de sentinela e se perguntou se mais alguém achava estranho que os moldados passassem tanto tempo perto daquela área caída do palácio. Será que alguém se perguntava por que eles trabalhavam tão duro, removendo blocos, demolindo paredes? Era bom saber que seu coração ainda acelerava por conta de uma atuação. Ele se aproximou, encolhido, do projeto de trabalho e um par de guardas. Caramba. E um par de guardas cantores mais mundanos praguejaram para que ele seguisse para os jardins com os outros pedintes. Ele fez várias mesuras, então tentou vender a eles algumas bijuterias do seu bolso. Um deles o afastou com um empurrão, e ele agiu como se estivesse em pânico, correndo para longe deles e subindo uma rampa até o projeto de trabalho em si. Ali perto, alguns trabalhadores quebravam pedras e uma poça de sangue seco manchava o chão. Os dois guardas-cantores gritaram para que ele saísse. Riso adotou uma hora apavorado e se apressou em obedecer, mas tropeçou deliberadamente para cair contra a parede do palácio, uma porção que ele estava de pé. Veja bem, sussurrou ele para a parede. Você não tem muitas escolhas nesse exato momento. Acima, os moldados se voltaram para olhar para ele. Eu sei que você preferiria outra pessoa, disse Riso. Mas agora não é hora de ser exigente. Tenho certeza de que o motivo de eu estar na cidade é encontrar você. Os dois guardas-cantores se aproximaram, um deles se curvando em um pedido formal para os moldados acima. Eles ainda não entendiam que aquele tipo de comportamento não impressionava os antigos cantores. Ou você vem comigo agora, falou Riso para a parede. Ou espere e acaba sendo capturado. Eu honestamente não sei se você tem capacidade de entender, mas se tiver, fique sabendo, eu lhe darei verdades, e conheço algumas bem interessantes. Os guardas o alcançaram.
Riso fez pressão contra eles, batendo o corpo contra a parede novamente. Alguma coisa se esgueirou para fora de uma das rachaduras na parede. Um padrão em movimento que enrugava a pedra. Ele cruzou para sua mão, que Riso enfiou nas roupas esfarrapadas enquanto os guardas o agarravam sob os braços e o arrastavam até os jardins. Então o jogavam entre os pedintes ali. Quando eles se foram, Riso rolou o corpo e olhou para o padrão que agora cobria sua palma. Ele parecia estar tremendo. Vida antes da morte, pequenino, sussurrou Riso. Fim do livro 3 de Os Relatos da Guerra das Tempestades. Muito obrigado, pessoal. Agora vamos partir para o Warbreaker. Cosmer tá demais, hein? Se quiser dar uma forcinha pra nós no Pix aí, eu agradeço. Uma ajudinha sempre é bom e a situação tá apertada como sempre, né? Mas a gente vai se virando. Muito obrigado aí. Tamo junto.